Olá, pessoal. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma edição do Ideas to Move, aqui no Fórum E-Commerce Brasil. Esse é um espaço, para quem já conhece, é um espaço de troca, um espaço para a gente falar um pouquinho sobre visão de futuro e provocação também sobre os rumos do comércio digital. E eu queria fazer um lembrete já no começo, muito importante. Todo o conteúdo que vai ser produzido aqui no palco do Ideas to Move, ele vai estar disponível também no Clearcast, que é o podcast da ClearSale. Então, nas semanas seguintes, fiquem atentos às nossas redes sociais, que todo esse conteúdo, não só o de agora, mas os próximos também estarão disponíveis. E hoje a conversa é sobre um tema... Está um pouco ruim aqui, pessoal. Por favor. Obrigada. Hoje a conversa é sobre um tema essencial para quem quer crescer neste comércio digital com segurança. Com tantos dados gerados, nas nossas plataformas, no e-commerce, como que será que a gente pode usar melhor esses dados e para tomar decisões comerciais, aumentar aprovações e entender melhor o seu consumidor? Pessoal, um minutinho só. O som está ruim. Não, está ruim. Tá bom. Desculpa, pessoal, vou trocar meu radinho aqui, Coisas do ao vivo, que a gente tem que aprender a lidar. Então é isso, tá, pessoal? Hoje a gente vai ter esse tema muito especial, que vai falar um pouquinho sobre crescimento do e-commerce com segurança, com os dados que a gente gera no e-commerce, nas plataformas digitais que a gente trabalha hoje. E para nos ajudar nesses assuntos, a gente trouxe 2 convidados com uma experiência muito relevante no mercado. Então eu estou aqui hoje com muito prazer com o Rubens Maluf, Head de Risco da Privacy, e com a Natália Palazzo, Head de Prevenção do iFood, Prevenção a Fraudes do iFood. Sejam muito bem-vindos. Eu queria que vocês se apresentassem rapidamente aqui para o público, por favor. Tatiana, obrigado. Pessoal, bom dia ainda, Ainda é bom dia. Bom, eu tenho uma experiência de 12 anos de mercado. Minha carreira ela foi consolidada na área de gestão de risco. Desses 12 anos, 9 deles foram em meio de pagamento, tá? E hoje eu ocupo a posição de Head de Risco na Privacy, com uma visão muito de prevenção à fraude. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Natália, estou responsável por prevenção a fraudes no marketplace do iFood. Então, quando a gente olha as 3 entidades, usuários, drivers e merchants, hoje todas essas entidades dentro do ecossistema do iFood são sob a minha responsabilidade a gestão de prevenção a fraudes. Meu background ele não é só em prevenção a fraudes. Eu iniciei minha carreira em gestão de risco de crédito, sempre tem risco envolvido, mas depois de um tempo eu acabei sendo, agora eu vou entrar nas frases comuns aqui, mas eu acabei sendo picada aqui pelo bichinho da prevenção a fraudes e não sair mais aqui desse mercado. Então é um prazer, espero agregar aqui no bate-papo com vocês. Muito obrigada, pessoal. Então vamos começar, aproveitar esse tempo aqui. E eu começo falando um pouquinho sobre dados. A gente sabe que os dados já fazem parte da maioria das plataformas, não se vive mais nesse mercado sem dados, nas diversas plataformas que a gente tem. Mas muitas pequenas e médias empresas ainda ficam um pouco perdidas, Elas ainda não sabem como começar a usar esses dados de maneira escalável, de maneira inteligente para crescimento do negócio. Na opinião de vocês, quais os tipos de dados que essas empresas já provavelmente ou quase certamente têm em mãos e como que elas podem usar esses dados da melhor forma? Na minha visão, todos os dados do mais básico ao mais complexo, eles são importantíssimos e fundamentais na tomada de decisão. E quando a gente fala de dados acessíveis, eu vou trazer alguns exemplos de dados que a gente tem no nosso dia a dia e são bastante relevantes para a nossa atividade, a nossa rotina, a nossa operação. Um exemplo é o cadastro, dados de cadastro. Então, quando eu falo dados de cadastro, eu estou me referindo a CPF, estou me referindo a nome, e-mail. Esses dados eles têm uma função essencial para os mercados em que essa atividade for aplicável para a validação de identidade do nosso usuário, do cliente que está fazendo a jornada dentro da plataforma. Um outro dado que é bastante acessível é o dado de venda.
Os dados, o dado de fechamento, o dado de uma compra, ele também é bastante relevante. A partir desse dado a gente consegue tirar informações fundamentais, como sazonalidade de determinados produtos, frequência de compra desses produtos, ticket médio de usuário na compra desses produtos, região de maior saída ou maior demanda para um determinado produto. Um terceiro exemplo que eu trago, que também envolve o dia a dia, é usabilidade de plataforma. Quando a gente fala de usabilidade de plataforma, é entender como que o usuário, o nosso cliente, ele acessa a nossa plataforma. Quais páginas ele navega, quanto tempo ele fica na plataforma, quais buscas ele faz. Isso nos dá muito uma percepção de prioridade, o que é importante para esse usuário, e também pode nos trazer uma percepção de quais jornadas geram fricção, para que a gente consiga ter uma atuação, uma melhoria. A resposta do Rubens está bem completa. Vou tentar pegar o gancho em algumas coisas aqui, mas acho que adicionando é bem na linha também de por que o seu checkout ele está sendo abandonado. Então, o comportamento de navegação aqui do usuário. Poxa, é um usuário que acessa várias vezes aqui a sua plataforma, o seu site, só que ele nunca realiza uma compra. Por que isso está acontecendo? Será que você não está transparecendo aqui um checkout seguro? Ou você não tem aqui os meios de pagamento necessários para o usuário finalizar aquela compra? Você tem aqui a oportunidade de, sei lá, ele realmente se sente mais seguro utilizando como meio de pagamento uma wallet. Você não disponibilizou uma wallet, você disponibilizou o Pix, cartão de crédito e débito. Então essa é uma linha também, você consegue entender onde é que estão os drops no seu funil de conversão, fazendo essa engenharia reversa aqui dos dados. Apenas adicionando, porque a resposta do Rubens foi bem completa. Não, e perfeito. E acho que nas falas dos dois veio muito essa questão de conhecer o cliente. Né? Através dos dados, conhecer padrões, conhecer o cliente. Mas na prática, já indo para a minha segunda pergunta, o que isso significa? Como que esses dados eles podem ajudar, então, as empresas, né? A identificar padrões? Acho que vocês falaram um pouquinho, mas eu queria que vocês explanassem um pouquinho mais sobre isso, né? Como que esses dados podem ajudar a identificar padrões de comportamento, preferências, né? Você falou um pouquinho também, né, Rubens, da regionalidade, então, essas preferências regionais, ou até mesmo ajustar até linguagem, canais de comunicação. Queria que vocês explorassem um pouquinho mais como os dados podem ajudar nisso. Começo? Pode ir lá. Só vou tirar o radinho aqui, que ele está me atrapalhando. Estou com algumas interferências aqui. Qualquer coisa, se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me avisam, tá? Mas é muito na linha da oportunidade da gente personalizar jornadas para o usuário. Então, quando a gente fala de como eu utilizo os dados para isso, no iFood, quando você entra no aplicativo, existe muita inteligência artificial por trás, desde o momento que você abre o aplicativo do iFood e você, a partir de uma compra que você fez, um prato que você consumiu, a gente procura aproximar outros pratos, outros restaurantes que possuam também a similaridade daquela cozinha que você tem preferência, além de um comportamento de pessoas que têm preferências parecidas com a sua. Então, aquele famoso, se você gostou desse prato árabe, que outras pessoas também gostaram desse, então a gente também oferece para você. Então, quando a gente fala de dados, a oportunidade que a gente tem aqui de personalização dessa sua jornada, e além disso, quanto mais a gente conhece o usuário, menos as chances dessa transação ela ser negada. Com mais dados eu coleto, e aqui sempre a dica, né? Com mais dados silenciosos eu consigo coletar do usuário, gerando menos friction. A gente, com o machine learning rodando, entendendo o seu comportamento, entendendo as suas preferências, a gente consegue maximizar a taxa de aprovação, só gerando a friction ou tendo a negativa, quando realmente o usuário ou a pessoa tentando se passar por esse usuário gerar um descomportamento em cima de um comportamento que já era previsível. Então, hoje, só fazendo um paralelo aqui ainda com o iFood, a gente tem um modelo de machine learning que todas as transações que passam por dentro desse modelo, são mais de 300 variáveis combinadas ao mesmo tempo,
uma forma que a gente tem de realmente conseguir otimizar a taxa de aprovação é conseguindo prever o comportamento desse usuário e aí bloqueando apenas as transações que não são idôneas. Bom, eu acho que eu vou tirar aqui também, usar a mesma prática. Se vocês não estiverem me ouvindo, me avisem. Eu acho que a resposta foi super completa. Eu trago uma perspectiva geral de conhecer o nosso cliente de fato, conhecer o contexto desse cliente, conhecer o comportamento desse cliente. Então, os dados eles nos geram um potencial de entender como esse cliente se comporta naquele determinado consumo. E vai de variáveis a entender como ele se comporta quando sai uma promoção, de repente, entender como ele se comporta ao pesquisar um item de determinado valor, quantas vezes ele pesquisa, quanto tempo ele demora para consolidar a venda, que informações ele busca de um determinado item que ele quer comprar, em quais canais ele busca essa informação. Entender o cliente é entender uma jornada que ele faz dentro da nossa plataforma, dentro do processo de consumo. Ao entender esse cliente, a gente combina uma série de variáveis e não isola, não analisa uma variável isolada. Muitas vezes, analisando uma variável isolada, tem toda aquela cara de suspeita, mas quando você combina outras variáveis àquela análise, você percebe que aquela compra de fato é saudável. Então, quando a gente fala de dados, e eu acho que o dado ele não tem que ser olhado de forma isolada, ele tem que ser olhado de uma forma combinada e sempre com foco no usuário, olhando a experiência fim a fim que ele tem. Isso gera insumos para melhoria de experiência, isso gera insumos para ajuste de controles, menor barreiras à cobrança, isso gera oportunidade de incentivo à compra. Tá? Então, vou muito nessa linha de comportamento. Legal, e acho que a resposta de vocês já trouxe um pouquinho do que a gente veio falar aqui. Acho que já traz um pouquinho do tema. A gente vai falar aqui de inteligência artificial e acho que vocês já trouxeram algumas pinceladas de como é esse uso. Mas a gente sabe que, principalmente para pequenas e médias empresas, enfim, ainda parece um pouco distante falar de inteligência artificial. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês dado que hoje a gente já conta com algumas ferramentas mais acessíveis ligadas à inteligência artificial que podem fazer a diferença no dia a dia das empresas de qualquer porte, quais são as soluções que vocês têm visto hoje que vocês acham que podem ser implementadas ou práticas que podem ser implementadas de inteligência artificial e que tendem sim a trazer transformar a forma de trabalhar dessas empresas? Bom, essa pergunta é ótima. Eu vou trazer 3 exemplos de aplicação de inteligência artificiais em momentos diferentes de uma experiência, de uma jornada de um cliente. Então, o primeiro exemplo que eu trago é a inteligência artificial atrelada a bot de atendimento, atrelada à central de atendimento. As inteligências artificiais hoje elas já têm um desenvolvimento que elas conseguem entender o contexto da conversa, consegue entender a pergunta que foi feita e consegue responder de uma forma adequada e de uma forma a trazer o cliente para perto, a resolver o problema do cliente, tá, com velocidade, até que seja necessário, obviamente, transferir para o atendimento humano. Eu não acho que são substitutas, eu acho que são complementares. Uma segunda ferramenta que eu posso trazer como exemplo são ferramentas que fazem indicação de produto ou que mexem o preço de uma forma dinâmica. Então, inteligências artificiais que conseguem identificar o perfil de consumo do cliente de vocês, conseguem entender o que é produto que mais chama atenção e, de repente, promover esses produtos, trazer esse produto para mais próximo, tornar a jornada para esse produto um pouco mais simplificada. E analisar oferta e demanda para fazer uma variação dinâmica de preço, oferta, demanda, disponibilidade daquele determinado produto para aquele e-commerce. Então, é uma ferramenta que trabalha muito nesse sentido. E, por fim, eu trago uma ferramenta, a Natália comentou um pouquinho na resposta anterior, mas quando a gente fala de prevenção à fraude, cada vez mais a gente embarca o tema da inteligência artificial. E de uma forma cada vez mais dinâmica.
Porque a prevenção à fraude ela vem no sentido de se adaptar àquele público, àquele consumidor, àquela experiência que a gente tem de usuário. Então é uma inteligência que ela evita, é uma inteligência artificial que ela modela os controles para evitar excesso de bloqueio, tá? E de fato trazer bloqueio para aquilo que é necessário. Então essa retroalimentação de modelo de controle. Ótimo. E até fazer uma provocação aqui, né? A gente tomar cuidado com preciso ter inteligência artificial no meu negócio. Tá bom, acho que antes de tudo você precisa saber o problema que você quer resolver. Porque a inteligência artificial, seja ela generativa ou não, ela está cada vez mais democratizada. Mas se você for contratar uma empresa para implantar algum tipo de inteligência artificial, você precisa mais uma vez saber a dor que você quer resolver. Então, qual é a dor? Você precisa ter escala no seu atendimento, você precisa responder de forma mais rápida, em horários alternativos, onde você não tem o capacete alocado. Você precisa de uma inteligência artificial preditiva para conseguir trazer para você o quanto de estoque você vai precisar ter disponibilizado aqui no seu e-commerce para atender uma demanda, períodos de sazonalidade ou períodos onde que você tem aqui uma concentração maior ou menor aqui de demanda. Uma inteligência artificial que ouve a conversa entre o seu atendente e o usuário para resolver aquele problema e qual é o sentimento daquela interação entre o atendente e o usuário. Isso você vai precisar dar um feedback com relação aí ao atendente, ao atendimento, porque ele foi um pouco mais ríspido. Ele não entendeu realmente o que o usuário ele precisava. Enfim, entenda seu problema, acho que aqui é uma ressalva muito forte, porque existe, além da inteligência artificial, não é só ela que está aí para resolver os problemas. Mas, óbvio, se você souber muito bem os seus problemas e saber onde aplicar, com certeza você vai ter uma performance enorme utilizando IA. Trazendo um pouco para o meu mundo de iFood, de um marketplace em que a volumetria ela é altíssima. A gente está falando aqui, só para trazer alguns grandes números, de pelo menos 120 milhões de transações mês, em que a gente orquestra aproximadamente 400 mil estabelecimentos e 55 milhões de usuários. E aproximadamente aí 250 mil pessoas entregadoras. A inteligência artificial para a gente, ela é uma questão de sobrevivência. A gente tem picos de demanda em horários concentrados, almoço e jantar. A gente precisa realmente ter uma inteligência artificial preditiva para entender a quantidade de drivers que a gente vai alocar em determinadas regiões, para que a gente acelere o tempo de entrega. A gente precisa também ter o atendimento preparado para todas as dúvidas que o usuário entrar em contato e prever o que ele vai falar. Então, se, por exemplo, o Rubens entrar em contato com o atendimento do iFood e fala, abre um ticket, ele ainda não falou o que ele precisa, mas a nossa inteligência já vê que está atrasado aquele pedido e já dá um voucher para ele e fala, olha, estou vendo que o pedido aqui está atrasado. Rubens, você aceita um voucher de R$5 e esperar mais 10 minutos por esse pedido? Então, aqui a gente, como eu comentei, é uma questão de sobrevivência e a gente hoje tem 150 modelos rodando no iFood e a ideia aqui é só a gente aumentar, porque a ideia são esses 120 milhões de pedidos mês se transformarem aí em, daqui a um tempo, bilhões de pedidos mês. Então, sem a IA, isso é impossível. Muito bom, é muito inspirador ver como vocês já estão usando, né, enfim, nessa grandiosidade toda de dados, né? Mas eu queria agora dar uma explorada um pouquinho no que a gente já deu algumas pinceladas, que é sobre riscos, gestão de risco e de fraude, principalmente, né? Muita gente, quando pensa em risco, pensa em fraude, mas pensa na fraude como só perda, os dados de fraude como
algo ligado pura e simplesmente a uma perda financeira. Mas vocês que estão no dia a dia sabem que a análise de risco também pode gerar muito valor para o negócio, né? Hoje em dia, com todas as ferramentas que a gente pode utilizar isso também para gerar mais valor para o negócio. Na visão de vocês, como os dados de risco também podem ser usados a favor do crescimento e não só da rejeição de pedidos, né? Como que é a visão de vocês com relação a isso? Acho que aqui a gente tem a oportunidade de... Tem tanto a parte reputacional da sua empresa, então imagina se você tem um site ou você tem um aplicativo, uma plataforma, e o usuário, ele identifica que o chargeback que ele encontrou aqui na fatura do cartão dele é oriundo da sua loja. Ele nunca fez comprar lá, ele já pensou em fazer, mas ele nunca fez. Ele vai ter ressalvas em armazenar o cartão na sua plataforma. Então aqui está a primeira parte da gestão de risco. A gente não pensar só numa perda direta. A perda direta é realmente quando você fez... alguém usou o seu cartão, na verdade, o valor de chargeback que você está tendo. A perda indireta são as vendas que você pode perder porque o usuário tem o receio de armazenar o cartão aí na sua plataforma. Esse é o primeiro ponto. Acho que uma outra oportunidade é quando você sai dos dados estruturados e vai para os dados desestruturados. Vai para o review, que tem aqui, vou sair do mundo de restaurantes, mas vamos supor que você é um marketplace e tenham vários sellers na sua plataforma. O que os usuários desses sellers estão falando? O que eles estão reclamando? Aqui você consegue, eu sei que a gente está falando de riscos de forma geral, mas você pode entender se você está tendo um problema de processos com esses sellers ou realmente podem ser fake sellers, que estão utilizando a sua plataforma para vender produtos falsos e aí você vai diminuindo a credibilidade da sua plataforma. Então, é muito na linha de tomar cuidado só em olhar a perda direta, que a gente precisa evitar, sem sombra de dúvidas, mas também olhar as perdas indiretas e trabalhar muito bem esses dados desestruturados. Eu gosto muito no iFood de olhar, ouvir, no bom sentido, o chat entre o usuário e o merchant, entre o usuário e o driver. Tem uma riqueza enorme de informações não estruturadas que a gente consegue tirar daí. A partir disso, a gente consegue pegar e se eu tenho algumas informações que podem me levar a entender que eu estou com o risco daquele merchant estar querendo levar o usuário para fora da plataforma. Para quê? Pode ser uma evasão de comissionamento ou pode ser uma tentativa de golpe nele. Olha, paga no Pix aqui, fora do iFood ou fora do marketplace do e-commerce de vocês, que daí eu consigo te dar um desconto de 10%. Quando você começa a ouvir, no bom sentido, o que você consegue fazer? Você tem a sua atuação no quente, e você pode também ter atuação no frio. A atuação no quente é você ter um motor integrado, estruturando essas informações e conseguindo bloquear rapidamente ou mandar uma mensagem, um push para esse usuário. A atuação no frio manda para um atendente, faz o atendente acionar esse cliente e falar não aceite, não saia da plataforma do meu e-commerce. Aqui você tem a garantia de realmente que você está num ambiente seguro e um estorno caso você seja vítima de um golpe. Então, nessa linha, eu acho muito interessante o trabalho desses dados ainda desestruturados, que eu acho que as empresas, os e-commerces, ainda tem muito aqui a evoluir, tá? Bom, diante dessa resposta super completa, eu quero só agregar 2 pontos. Eu quero reforçar a questão da experiência em segurança. Eu acho que minha percepção é que muitos consumidores buscam uma experiência segura e eles estão dispostos a passar por uma jornada diferenciada para ter uma experiência segura, para ter segurança de que o cartão cadastrado ele de fato está protegido, que a compra que vai ser feita de fato é uma compra legítima. Mas eu quero também trazer um outro tema que é equilíbrio. Quando eu escuto essa pergunta, eu penso muito em equilíbrio. A gestão de risco, ela já...
muitas vezes ela vem com um conceito de bloqueio, e na verdade não é isso. A gestão de risco ela tem que ser um equilíbrio. A perda ela acontece de duas formas. A perda acontece quando você tem um risco materializado, independente de qual for, mas a perda também acontece quando você não tem o risco materializado, mas você tem um bloqueio excessivo de faturamento, porque não entra o dinheiro. Então, e essas duas perspectivas elas têm que ser sempre muito ponderadas e equilibradas. As barreiras elas precisam existir na medida correta. E dados de risco, eles proporcionam justamente essa calibração. Então, o dado de risco faz com que a gente tenha potencial de calibrar os nossos controles a fim de torná-los mais permissíveis ou flexíveis para que as vendas saudáveis de fato aconteçam. E aí a gente chegar muito mais próximo daquela frase tradicional que é evitar o risco sem evitar o faturamento. Então, é bloquear o risco sem bloquear o faturamento. Então, a gente caminha cada vez mais para chegar nesse limiar, nesse ponto de equilíbrio. Boa, posso só complementar um ponto? Claro. Perfeito. Eu acho que eu gosto de uma frase também. Eu acho que a gente já está normalizando essa parte de prevenção a fraudes não ser um inviabilizador de negócios, né? Mas, além de você ser seguro, você parecer seguro também. Não basta ser. Então, realmente, para você não ter um abandono aqui de um carrinho, porque o usuário, no final, sentiu essa insegurança dentro da sua plataforma. Muito bom. Pegando esse gancho aí do equilíbrio, né? Acho que eu queria pegar o gancho que o Rubens trouxe sobre o equilíbrio. E a gente tem percebido no mercado que muito do que se foi... A gente falou muito aqui sobre equilíbrio entre aprovação e rejeição, mas a gente ainda percebe, principalmente em PMEs, uma rejeição, uma grande quantidade de pedidos, quando essas empresas começam a entrar no mercado de prevenção à fraude, começam a rejeitar muitos pedidos, né? Uma rejeição errada. Então, eu queria só dar mais uma explorada aqui em como que esses dados podem ajudar a aumentar a taxa. Agora vamos focar em como aumentar a aprovação usando esses dados que a gente tem com segurança. Claro que a gente vai perder aqui de foco a segurança, mas o que vocês percebem no negócio de vocês que pode ajudar a melhorar a conversão de vendas nesses segmentos e olhando para esses dados que a gente coleta na intersecção com o usuário, né, com o consumidor? Posso começar? Eu gosto muito de, informações básicas, né? Vamos olhar onde é que está sendo a negativa. Está sendo no emissor, está sendo no antifraude que você contratou ou está sendo na adquirente? Umas regrinhas na adquirente. Entendendo onde é que está a negativa, aí você estratifica. Vamos supor que é no emissor. Quais são os códigos aqui de negativa que você está recebendo aqui do emissor? E isso você pode, se você for um e-commerce menor, você pode pedir isso via sua adquirente, via seu gateway. Se for na empresa de antifraude que você contratou, entender por que determinados, se são casos de borda que estão caindo, ou se são realmente aqui o mesmo usuário ou são usuários diferentes. Porque às vezes é o mesmo usuário, às vezes é o fraudador mesmo, e aí ele está fazendo a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta tentativa aí, e o seu número, a sua taxa de negativa está aumentando. Então você conseguir deduplicar essa informação em usuários únicos, além de olhar pedidos, é extremamente importante. E aí do lado da adquirente também. Acho que esse tipo de informação, esse tipo de quebra ajuda bastante. Acho que além disso, de olhar quais são os códigos aqui de negativa e onde é que está a sua negativa, dá uma olhada também como é que está o seu front aqui de cadastramento de informações do usuário. Dá uma olhada se as informações que você está mandando para o seu antifraude, que também manda depois para adquirente, para o emissor, se as informações elas estão no campo certo. Se você não está dropando alguma informação no momento de mandar. Isso daqui também, já passei por isso, então aqui são dores compartilhadas e dando o caminho das pedras para quem ainda não passou por isso. Mas é uma forma também de você fazer uma engenharia reversa, um defect analysis, na verdade. Essas palavrinhas aqui do mundo Adoro. Corporativo, né? Daqui a pouco a gente fala de feedback, mas enfim.
faz essa volta, porque daí você realmente consegue, simula na verdade, e aí fazendo a volta, simulando, você consegue saber onde realmente também pode estar aqui o motivo dessa negativa. Mas eu começaria pelo básico primeiro. Olha onde está, olha os códigos de negativa e depois você vai para o seu front, porque a chance de ser algo mais aqui do lado do emissor ou do lado aqui da adquirente é maior do que ser um problema aqui no seu front-end. Perfeito. Eu complemento a resposta trazendo uma perspectiva para estruturar em alguns passos. A primeira, uma questão muito importante é a gente conhecer o nosso cliente. Então, a gente tem que conhecer o nosso cliente, o perfil de consumo que ele tem. Quem é ele? Onde ele fica? Qual que é a jornada que ele tem? E aí a gente conecta com o começo desse papo. Conhecendo o cliente, a gente tem que adaptar as nossas estruturas de defesa ao perfil desse cliente. E a gente tem diferentes perfis, a gente tem diferentes formas de consumo a depender de cada produto que a gente vende. Mas a estrutura de defesa, as estruturas de controle que a gente tem, e muitas vezes ela está focada num antifraude, esse antifraude tem que entender e tem que ser treinado de acordo com o perfil de consumo desse cliente. Pô, mas como que eu treino um antifraude? Retroalimentando, e isso é importantíssimo. Trabalhar com regras estáticas precisa ser revisto. As regras não são mais estáticas e até mesmo para um perfil de cliente que hoje é dessa forma, daqui a alguns meses ele pode ser de uma forma diferente para um mesmo cliente. Então, você retroalimentar o modelo, manter viva essa atualização é fundamental para que você não olhe uma variável isolada ou uma variável fora de um contexto atual, tá? E consiga conciliar várias outras variáveis. Eu comentei isso um pouquinho no começo da conversa, mas só reforçando aqui. Olhar uma variável isolada pode ter a suspeita de uma situação ruim, de um risco materializado. Mas quando você conecta essa variável isolada com o histórico de compra, com a localização daquela compra, com o aparelho que está sendo usado para fazer aquela compra, com o produto que está sendo consumido, você começa a perceber que aquela venda inicialmente suspeita, ela passa a ser uma venda saudável. Então, por isso a importância da gente ter modelos que conectem várias variáveis, tá, e que são constantemente treinados de acordo com as saídas ou com os campos de resposta que a gente tem justamente dessa rotina. Perfeito? Muito bom. Quanta dica valiosa, né? Acho que aqui depois vai virar quase que um treinamento. Quem ouvir esse podcast depois, acho que vai ter muita dica aí para usar no dia a dia, prática. Mas dando continuidade, acho que para enriquecer ainda mais um pouco, queria que vocês trouxessem algum caso de uso que vocês podem compartilhar aqui com o nosso público, em que o uso estratégico de dados gerou realmente um impacto positivo no negócio. Aí pode ser na prevenção de perdas, melhoria da jornada, aumento de conversão, enfim. Vocês conseguem trazer algum exemplo aqui para a gente? Vou fugir um pouco do cenário de risco, tá? Como é que a gente tem um ecossistema um ecossistema vivo de marketplace em que todo mundo ganha, tanto a pessoa entregadora, quanto o restaurante, quanto o usuário. O usuário, quando ele consegue receber no tempo certo o que ele pediu e que o restaurante que ele gosta está na plataforma, está vendendo na plataforma. O driver, a renda que ele gera em si, com base nas entregas que ele faz. Com mais entregas, mais feliz ele está. E o restaurante, com mais vendas ele faz. Então agora eu vou falar do restaurante. Como é que eu consigo fazer ele ter mais vendas na plataforma? A gente entendeu que esse era um nicho que a gente poderia trabalhar um pouco mais dentro do iFood. E a gente utilizou a inteligência artificial para isso. Eu vou contar o famoso caso da tapioca, que ele é muito bom. Mas imagina que você tem um restaurante que você é um restaurante que você não tem tapioca no seu cardápio. Mas no bairro que você atua, a demanda por tapioca é alta. E os ingredientes dos pratos que você vende são compatíveis a você passar a vender uma tapioca. Então, a IA do iFood para esse restaurante, ela recomenda a ele, olha só,
Se você passar a vender tapioca e eu vi que no seu cardápio não tem, mas que você tem os ingredientes, você pode aumentar as suas vendas em até tanto, porque outros restaurantes da região vendem e mesmo assim não estão conseguindo suprir a demanda. O que aconteceu? Restaurantes mais felizes, vendendo mais na plataforma, com essa recomendação da IA. Eu acho que esse é um caso legal de aumento de vendas, consequentemente, aumento de conversão também aqui para o restaurante e o usuário mais feliz, porque às vezes o seu José, que tem um restaurante que fica a 5 minutos da casa do Rubens, agora ele consegue atender mais rápido o Rubens fica mais feliz, porque o Rubens gosta de tapioca e a tapioca vai chegar antes na casa dele. Muito legal. Perfeito. Bom, eu vou trazer um caso de uso muito conectado a bloqueio excessivo de faturamento. Eu acho que o primeiro ponto importantíssimo é a gente trabalhar com indicadores. Quando a gente fala sobre aumentar a nossa performance, seja ela em qual posição for, a gente precisa ter claro isso, é muito bem monitorado, qual que é a performance atual e onde a gente quer chegar, qual que é a nossa pretensão. A partir desse momento a gente começa a ter drivers, a gente começa a ter um central de comando que vai mostrar como as variáveis elas se integram e como elas se influenciam. Isso é importantíssimo, essa visão. Não necessariamente, se você não quer ter risco, basta você reduzir a tua operação. Se você não operar, você não tem o risco e não é o que a gente quer. A gente quer operar, mas a gente quer operar de uma forma saudável. E quando a gente determina regras para evitar correr determinado risco, seja ele qual for, mitigar esse risco e a gente aplica essas regras, elas vão gerar um efeito, elas vão gerar um resultado. Só que se você consegue olhar para essa regra de uma forma diferenciada e subsidiar essa regra em casos passados, subsidiar essa regra olhando para trás, entendendo casos que já deram errado, essa regra ela começa a ser mais assertiva. E esse caso de uso, ele é um caso em que existia uma regra que era aplicada com constância, gerava um resultado esperado, só que essa regra era estática, e quando a gente parou de olhar essa regra como algo fixo e começou a equilibrar essa regra com casos de erro que aconteciam no passado, a gente parou de evitar aproximadamente 70% de vendas, mantendo o indicador que a gente já tinha estável. Então, a partir desse momento que você tem o monitoramento, quando você consegue entender como as variáveis se conversam, você começa a mexer e começa a olhar para o passado e começa a mexer nesses controles, você começa a entender o que de fato impacta no teu resultado final. Muito legal, pessoal. E assim, acho que ficou bem claro a potência que tem a equilibrar tudo isso, né? O uso de dados, a IA. E já indo para o final da nossa conversa aqui, eu queria fazer uma última pergunta, para que vocês trouxessem rapidamente aqui na visão de vocês, quais tendências que vocês enxergam que devem transformar tanto o uso de dados e a IA no futuro com relação à prevenção de fraude? Como que vocês veem? Quais são as tendências que vocês têm enxergado aí para esse mercado? Bom, eu vejo cada vez mais na árvore de decisão regras duras sendo substituídas por modelos de machine learning, sem sombra de dúvidas, chatbots inteligentes, conseguindo atuar em contextos diferentes, um aumento e uma necessidade aqui de tokenização. Eu acho que não tem mais como a gente, dentro de e-commerces, marketplaces, a gente não falar sobre isso. E óbvio, algo que me assusta, sobe um frio pela espinha, que é a computação quântica, não utilizado pelo caminho do bem, mas pelo caminho do mal. E como a gente precisa acelerar aqui o caminho do bem para fazer aqui as defesas com relação a isso. Perfeito. Vou trazer duas outras perspectivas, que é a IA combatendo a IA. Então, hoje você tem uma capacidade de gerar, por exemplo, deepfake, com muita perfeição, documento
também com muita precisão e que muitas vezes a olho nu é muito difícil capturar. Então, você começar a treinar essas inteligências artificiais para também capturar essa evolução que a gente tem hoje, esses mecanismos que são feitos para burlar processos. Uma outra perspectiva é a gente começar a olhar uma identidade digital do nosso usuário. A gente começar a ter uma identidade, um perfil de consumo para cada um desses usuários e esse perfil de consumo começar a ser compartilhado entre diferentes companhias para a gente conseguir ter mais assertividade dentro dos nossos processos e nossos controles. Vejo também, a Natália falou muito bem sobre isso, a gente vem falando também, a prevenção à fraude já não tem mais aquele jargão de bloqueio ou ser aquela que evita vendas, aquele bloqueio, mas uma prevenção à fraude muito mais adaptativa, com análise muito mais precisas e análises mais minuciosas, como uma IA analisando como você mexe o teu mouse ou como você digita no teu teclado. Então, avaliações muito mais minuciosas nesse ponto que contribuem também para a prevenção à fraude, podem deixar mais assertivo o processo, a depender de como são usadas. Muito legal. Pode complementar. E aí, só adicionando também, eu fui no Febrabantec esse ano e uma pauta que foi muito falada foi um banco para cada cliente, ou seja, a hiperpersonalização. Então, nessa linha, vai ter a gente, como marketplace e-commerce, seremos um marketplace, um e-commerce para cada cliente, mas assim como vai existir a hiperpersonalização aqui de e-commerces, bancos, marketplaces para o usuário, vai ter a hiperpersonalização também da fraude. Então, como é que a gente consegue também estar preparado nos nossos modelos, nas nossas ferramentas de prevenção, exatamente para essa hiperpersonalização? Não é mais aquela mensagem que chega no seu WhatsApp com palavras com excesso de C cedilha, com S onde deveria ser C cedilha e por aí vai, que está na cara que não é seu banco te mandando ou que não é uma proposta séria de emprego. Não. Aqui também a gente vai ter muita IA na veia, entendendo o seu perfil, entendendo a sua necessidade e te entregando um golpe certo acima de qualquer suspeita para você cair. Então, para mim, é mais um ponto que também me dá um frio na espinha, mas da mesma forma que a gente tem fraudadores são a exceção, gente boa não é, e aí a gente boa capacitada para enfrentar tudo isso. Muito legal, gente. Que pena que a gente chegou ao fim. Foi uma conversa muito rica. Queria agradecer muito vocês. Eu pessoalmente aprendi muito, saio inspirada, com provocações também. E eu tenho certeza que para quem está nos ouvindo aqui, também vai ouvir depois, foi um painel cheio de aprendizados, provocações e inspiração. Obrigada. E claro, pessoal, só para finalizar, eu queria falar para vocês acompanharem o painel Ideas to Move, tanto aqui no evento, mas também para quem estiver ouvindo agora o Clearcast, fiquem ligados, tem mais por aí. E para a próxima, estaremos aqui juntos todos, acompanhando nas redes sociais todo o nosso conteúdo. Obrigada por tudo. Obrigada, pessoal.